Olá, muito boa noite, direto dos estúdios de Brasília para você. Mais um Frente a Frente que nesta noite recebe o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que tem rodado o país em busca e também o exterior para conhecer as propostas de microcrédito que existem pelo mundo afora. Olha aí, ó, se você está precisando de um empréstimo, parece que na Caixa você vai ter aí um bom caminho para isso. Doutor Pedro, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo à Rede Vida. Muito obrigado, Denise, Zé Maria. E realmente nós temos feito uma mudança profunda no microcrédito no Brasil. Em 3 semanas, nós já realizamos empréstimos para 1.300.000 brasileiros. E 82% são negativados. Por que isso é tão importante? Porque são as pessoas que não tinham acesso ao crédito e quando pegavam o crédito, fora do sistema financeiro, pegavam entre 15% e 20% ao mês. E agora tem acesso a 2% ao mês e mais ainda do que isso. Todos os outros bancos somados fizeram 0. Então a Caixa fez 1.300.000 e todo o resto do sistema financeiro fez 0, apesar de ter uma garantia do governo, um fundo de governo, de até 80% da perda. Então, um sumário é, mais uma vez, nesta gestão do presidente Bolsonaro, a Caixa ajuda a população que mais precisa. Pois é, doutor Pedro, muito obrigada pela sua presença. Zé Maria, num cenário de inflação, a Caixa vem aí para socorrer também os brasileiros, né? Boa noite. Pois é, uma conversa boa. Muito boa noite, Denise. E olha, é um momento tenso, né? Um momento tenso na economia, uma crise mundial e também na política, né? Você sabe que política muda a sua vida, muda a vida de todos nós. O próximo presidente da República vai indicar 2 ministros do Supremo, mas não é só. Também os ministros aqui na esplanada dos ministérios, presidentes dos grandes bancos estatais, das empresas estatais. Daí a importância das eleições. Pois é, doutor Pedro Guimarães, é um prazer falar com o senhor. Nós sabemos aqui do tamanho que é a Caixa Econômica Federal, da abrangência nos municípios, né, e de como isso interfere na vida de todos os brasileiros. A Caixa andou devendo ali uma situação melhor para o brasileiro. Como o senhor encontrou a Caixa Econômica? Quando nós entramos, a Caixa não tinha meritocracia. O que significa isso? As escolhas não eram feitas tecnicamente. E o exemplo mais claro e muito simples é, dos 50 principais executivos do banco, vice-presidentes e diretores, todos eram homens. E em 85.000 pessoas, é impossível, e eu sou matemático, que todos eles, os 50 principais, sejam homens ou mulheres. É impossível. Quando você tem toda a escolha só de uma determinada maneira, mostrava que não havia essa questão técnica. Nós mudamos isso rapidamente, mudamos o jeito, a gestão do banco. Foi uma gestão focada nas micro e pequenas empresas, ao invés das grandes, que muitas vezes não pagavam. Acabamos com patrocínio não só em time de futebol, mas vocês, acreditem ou não, a Caixa patrocinava camarote de carnaval em cima de agência da Caixa, ali de quem é de Salvador, no circuito Barra Ondina, lá no começo do circuito, e quem é de Recife vai saber, no Marco Zero, tem um museu do Caixa Cultural que virava camarote de carnaval. Então isso é uma demonstração simples, mas poderosa, que ao invés de fazer patrocínio de camarote de carnaval, a gente faz o microcrédito que ninguém faz. O senhor chegou com carta branca para fazer as mudanças? Total. Na conversa com o ministro Paulo Guedes, que me indicou, com o presidente Bolsonaro, que eu já conhecia desde o começo de 2017, a questão era claríssima. Total independência. E a gente já exerceu isso em janeiro de 2019, quando realizou estas mudanças e várias outras. Então, isso sempre tive e tenho até hoje. Em relação ao microcrédito, eu queria voltar nesse tema. Como é que está? Qual foi a experiência que o senhor mais gostou de todas que o senhor viu para chegar ao modelo brasileiro? É Bangladesh? É o Peru? Qual
o modelo que o Brasil mais se adequa atualmente? Excelente pergunta, Denise. Nós fomos a Bangladesh, que foi do Grameen Bank, o primeiro de todos, há mais de 50 anos atrás, ao Quênia, na África, recentemente ao México e ao Peru. Iremos à Índia e Indonésia, a também Ruanda e Tanzânia na África e Colômbia na América do Sul. De todas elas, de Bangladesh é mais intensa. Por quê? Porque são realmente comunidades muito carentes, em especial na zona agrícola, onde você tem mulheres e pouco uso de tecnologia. Tanto que nós estamos discutindo uma parceria entre a Caixa e o Grameen Bank, o primeiro banco a fazer o microcrédito, para fornecer o Caixa Tem, a nossa tecnologia. Explica melhor como é o acesso ao microcrédito e qual a abrangência. Sim. Hoje nós temos ao redor de 3 milhões de brasileiros que já têm crédito aprovado para tomar o microcrédito. Como é que funciona na Caixa? O Caixa Tem, que é o mesmo do auxílio emergencial, o mesmo que as pessoas estão recebendo agora, o FGTS, 112 milhões de brasileiros têm a conta de graça. Então é muito importante porque as pessoas já têm essa conta e aí se cadastram lá para pedir o microcrédito. Qual o limite? É de 300 a R$1.000 para a pessoa física e para o MEI, o microempreendedor individual, de R$1.500 a R$3.000. Sem burocracia, tendo o nome limpo. Na verdade, 82% tem até o nome, tem problemas. Então, são os negativados. Essa é a grande diferença. E por quê, Zé Maria? Porque temos garantia de 80% da inadimplência. Então, o que a Caixa está fazendo? Pela primeira vez na história, nós estamos dando crédito para quem ninguém dá, que são os negativados. E por quê? Porque o governo, o presidente Bolsonaro, permitiu que houvesse esse subsídio, porque é um subsídio, de 80% de inadimplência. Agora, um ponto muito importante que nós vimos nesses países, será uma curva, ou seja, começamos de 300 a R$1.000, mas para as pessoas que estejam pagando, ao longo dos próximos meses, vamos oferecer mais. Elas podem pegar um valor mais alto, então, a partir do momento em que cumpriu direitinho, pagou a conta, pode pegar um dinheiro a mais. Nosso objetivo é que os MEIs cheguem até R$10.000 de crédito, primeira vez que eu estou falando, e as pessoas físicas até R$5.000. Agora, será uma história, ou seja, depois de meses você vai aumentando aos poucos. Não é que você vai passar, por exemplo, de 1.000 para 5.000 imediatamente. Por quê? Porque é uma demonstração também de que as pessoas estão entendendo essa operação de microcrédito, e isso é um ponto muito importante, e estão conseguindo realizar esse empreendimento. Nós já vimos isso, estamos muito felizes com o resultado, mas, de novo, isso é muito importante. Esta não é uma operação de alguns meses. Nós queremos transformar a Caixa e o nosso objetivo é que 30 milhões de brasileiros tenham, nos próximos anos, uma operação de microcrédito. Num cenário de crédito monopolizado aqui no Brasil, poucos bancos operam, né? Acho que 3 ou 4 bancos, na verdade, operam, fora a Caixa Banco do Brasil, né? Que operam crédito no Brasil. Há um monopólio, isso está muito claro. O senhor não tem recebido resistência desses bancos? Como é que é a relação com os diretores desses bancos? Ele fala, Pedro, espera aí, não atrapalha o mercado, não existe isso? A relação é até muito boa, porque eu fui do mercado financeiro muitos anos antes, conheci vários, inclusive um que eu conheci quando eu era no mercado lá atrás, o Trabu, que é o presidente do Conselho do Bradesco, gosto muito dele. Mas o que acontece é o seguinte, nós entramos mesmo reduzindo os juros. Quando nós assumimos, o cheque especial estava ao redor de 14% ao mês. Foi aí, puxou os outros a tomarem a mesma atitude. Exatamente. A mesma coisa no imobiliário. Quando nós assumimos, a Caixa estava em 4º lugar, acredite ou não, no crédito imobiliário. Que é uma característica da Caixa. E aí a gente ofereceu uma série de produtos diferentes, baixamos os juros nas Santas Casas, reduzimos em até 70% os juros das Santas Casas. E agora estamos entrando no agro
E na AgriShow, que eu fui há poucos dias atrás, inclusive com o presidente, as taxas da Caixa estavam ao redor de 9,5% e a dos outros bancos, 14%. Então, nós entramos com a vontade, no caso do agro, já somos o segundo lugar, em um ano saímos de oitavo e fomos para segundo, e queremos até dezembro de 2024 ser o líder. Passar o Banco do Brasil. Exatamente. Que é hoje o maior, né? O presidente Bolsonaro critica muito essa relação aí de crédito no Brasil, o custo do cheque especial e de empréstimos e tal. E os senhores, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, mais Caixa Econômica Federal, encarnaram essa situação. O senhor tem experiência dos dois lados. O que acontece no mercado aqui no Brasil? Por que os juros são tão altos aí? A gente nem fala da Selic, estamos falando do juro direto para o consumidor. Excelente pergunta, Zé Maria. Mais de 10% ao mês. Mas, por isso é que nós estamos tão focados no microcrédito. Porque há realmente, são poucos bancos, e o que a gente discute? Tem pequeno que usa o cheque especial. Sim. Para investir na empresa. E o cheque especial é um juro altíssimo. Exatamente. Por isso é que a gente começou com uma operação de micro e pequenas empresas, que se chama Pronamp, uma outra linha, que a Caixa que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, né? Só que a Caixa tem 40%, o Banco do Brasil mais uns 20 ou 30%. Ou seja, nós dois juntos temos 70% do crédito à micro e pequena empresa. A Caixa tem 100% do microcrédito. E não temos, basicamente, crédito para as grandes empresas. Então, qual é o nosso foco? As pequenas empresas, as pessoas mais carentes e reduzir a taxa de juros. E aí tem um ponto importante. Quando a empresa tem um relacionamento comercial com você, ela acaba tendo relação de seguros, relação de outros tipos de investimento. Isso gera uma fidelização muito grande. Então, o objetivo da Caixa, nós nunca tivemos lucros tão elevados, mesmo nunca tendo reduzido tantos juros. E a gente mostra matematicamente que é possível ter lucro elevado reduzindo juros. Como? Ganhando os clientes. Agora, o senhor, eu lembro bem que na época, no início da pandemia, a Caixa descobriu milhões de invisíveis, pessoas que simplesmente não tinham conta bancária, não tinham sequer um CPF, o governo, o Brasil não sabia que as pessoas existiam. E a Caixa foi lá e deu auxílio emergencial na época para essas pessoas. O senhor já tem um cruzamento do microcrédito com essas pessoas que o Brasil descobriu que existia na época da pandemia? Também as perguntas afiadas aqui. É a primeira vez que eu falo. 90% das pessoas que estão recebendo o microcrédito receberam mais do que o auxílio emergencial. Foram aquelas 38 milhões que nós descobrimos. Ou seja, não só receberam auxílio emergencial, mas são pessoas que não eram formalizadas, não tinham a parte formal. Então, o que a gente pode dizer é que de 1.300.000, basicamente 1.100.000, 1.200.000, são pessoas que nunca tinham tido crédito de banco nenhum antes e tomavam dinheiro entre 15% e 20%. É interessante que esse é um projeto vitorioso, né? Já existem exemplos no mundo, o Banco do Povo, né? É premiadíssimo programa. E esteve aqui numa entrevista há pouco tempo, o Afif Domingos, em que ele falava exatamente da possibilidade de empréstimos, né? De pequenas empresas, ou seja, microempresas, em condições especiais, não para competir diretamente com o banco. Por que isso no Brasil não pegou? Quer dizer, se você tem o dinheiro, em vez de aplicar no banco, emprestar legalmente. Eu imagino que a gente está avançando para isso. Essa questão do microcrédito, do crédito para as micro e pequenas empresas, vai ter um impacto na economia que nós vamos avaliar daqui a 2 anos. Nós esperamos chegar a 5 milhões de pessoas com microcrédito nos próximos 2 meses. Estamos emprestando até 100 mil pessoas por dia. Então, na verdade, de novo, é um processo nas próximas 2 meses, semanas, para que a gente consiga ao redor de 4, 5 milhões de pessoas. E se você pensar que 82% delas são negativadas, você vai imaginar que destas, pelo menos 3 milhões são pessoas que pela primeira vez tiveram crédito num banco.
Muito bem, nós estamos falando aqui da economia de todos nós. Caixa Econômica Federal, não há ninguém que não tenha uma história da vida que passa pela Caixa Econômica Federal, a casa própria, financiamento de um carro e assim por diante. Agora, a popularização de um empréstimo barato e direto lá no MEI, que é o microempreendedor individual, uma novidade na economia. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, estaremos de volta aqui com o presidente da Caixa Econômica Federal.